E vamos iniciar nossa aula número 2 de desenho infantil. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com um estilo que é muito popular na área de segmento infantil, que é o chibi. O que é o chibi? O chibi são desenhos oriundos do mangá e do anime, que é feita uma versão cartunesca dos personagens, geralmente feitos numa proporção de duas cabeças, tá? Então o chibi é um desenho mais fofinho do anime original. E aí você entra num mercado de trabalho muito interessante. Aqui vocês vão trabalhar algumas possibilidades, né? Então, por exemplo, aqui eu coloco umas duas, mas vocês podem trabalhar diversas possibilidades até você achar a posição ideal, né, para o seu chibi, tá? Faça alguns estudos pequenos. Isso é bem interessante no seu caderno, nos seus sketches ou numa camada à parte, tá? Já fiz, né, aquela proporção maiorzinha, porque independente da posição que eu vou fazer, vai ser essas duas cabeças, né, de proporção. E aí eu vou agora trabalhar o chibi primeiro de uma maneira cartunesca. E por que eu vou fazer isso, né? Porque o cartoon ele é ainda mais sintético do que o chibi. O chibi tem mais detalhes, enquanto o cartoon ele é mais sintetizado mesmo. Essa é a palavra correta. Então, eu vou fazer, em primeiro lugar, um cartoon para poder acertar a posição que eu quero, né? E aí, se você quiser, você pode fazer primeiro um boneco de palitinho, ou você pode fazer um decalque de uma escultura, né? Você pode fazer alguns estudos. E aí, eu estou fazendo uma posição como se fosse de uma posição oriental, uma posição de pegar uma espada para guerra, né? Então, por exemplo, aqui a perninha, eu coloquei um escorço, eu coloquei uma perninha para trás, as mãozinhas, né? Então, eu vou brincando um pouco com isso. Você vai fazer o chibi de acordo com a sua possibilidade, com o seu conhecimento, ok? Feito o primeiro esboço, baixe um pouco a opacidade e aí parta para fazer o chibi propriamente. Eu peguei uma referência de um anime chamado Demon Slayer, né? Estou aqui o meu celular nesse momento, ele está com uma referência, né, de uma escultura, né, de um dos personagens, e agora estou adaptando essa escultura para o meu desenho, para a minha posição, né? É muito importante nesse momento que você não tente fazer um chibi igualzinho a outros chibis, né, que você encontra pela internet, porque aí não tem a menor graça, né? É muito importante que você tente fazer um chibi. Você pode usar uma escultura, né, de um chibi, aí isso é interessante, né, um 3D ou o anime original, né? Mas o que é legal é você tentar usar suas características. Como vocês sabem, o meu trabalho, né, é baseado em traços bem quadriculados. Então, eu não vou perder essa característica. Eu não quero que seja um chibi do Demon Slayer sem sem o meu DNA, né? Então, procure utilizar o seu estilo, né? Mesmo que seja um estilo bastante cartunesco, que saia demais da ideia, né, do personagem, né, de repente da série, mas se você usa os kimonos, usam os elementos, né, você vai estar fazendo um personagem que vai lembrar o personagem original. E isso que é interessante, né, você trabalhar sempre a personalidade, né? Se tem uma coisa que o público infantil gosta, é de trabalhos que transmitam uma verdade. Isso é o mais importante, né? A criança é um dos clientes mais sinceros que nós temos. Então, quanto mais autêntico for o trabalho, melhor. Ninguém tem obrigação de gostar do trabalho, né? Mas a criança ela sabe reconhecer quando um trabalho ele tem originalidade. Então busque isso dentro do seu trabalho, tá? Repare que eu estou fazendo os cabelos e eu faço os cabelos como grandes massas, né? Não são fios que eu faço, né? E aí eu vou moldando e vejam que com o cabelo ficou bem maior, né, do que a representação feita no cartoon. E por que isso acontece, né? Isso se deve à própria estrutura do mangá, né, que acaba
fazendo uma cabeça bem maior, né, com os cabelos, do que seria se fosse um desenho realista. Isso não acontece só no Chibi, né, mas na própria representação do mangá tem muito disso, né? Esse personagem, ele faz posição de combate quando ele está dormindo, né? Então por isso que ele vai estar com o olho fechado. Se eu fizesse com o olho aberto, ele poderia até estar na posição de ataque, mas eu ia fazer ele mais assustado, ele é um personagem mais medroso, né? Então a escultura que eu peguei como referência está com os olhos fechados, né? Então eu vou utilizar, né, e fazer as devidas adaptações no meu desenho, que a posição ela é semelhante, mas a escultura ela tá num ângulo diferente, tá? Aqui eu já vou trabalhando o kimono e repare que o kimono ele tem algumas divisões. Procure se ater nas poucas divisões que tem nas dobras dos braços, né? Então, uma primeiro você vai fazer no cotovelo, outra você faz no ombro e, por fim, no pulso, tá? Nesse momento, transparência é muito importante. Então, primeiro você faz a estrutura bem levinha. Se você tiver no papel, faça a estrutura bem leve. Depois você vai colocando os elementos com um lápis um pouco mais grosso. Uma sugestão: faça o esboço com lápis de cor, se você estiver fazendo no papel, lápis de cor, e depois você faz com lápis comum, né, a representação gráfica. Isso vai ajudar demais. Se você tiver no ambiente digital, como a gente está fazendo aqui, faça em camadas diferentes, tá? Por exemplo, essa espada aqui, o fio da espada eu vou fazendo uma camada à parte, porque eu tenho que ver como é que isso vai ultrapassar o cabelo dele, como vai ficar para cima, né? Como que eu acerto. Então eu vou fazer dessa forma. Se eu estivesse fazendo a lápis, primeiro no esboço eu acertaria muito bem essa espada para depois fazer ela finalizada, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer a espada escura porque ela tem uma eletricidade, né, nessa espada, e eu não vou conseguir demonstrar ela na cor, pelo menos não nesse tempo de vídeo, tá? Então vou fazer ela escura e vou fazer como se fossem uns trovões dentro da espada, né? Eu vou fazer ela apagada, tá? Uma coisa que é muito importante nesse tipo de aula, né, é você conhecer minimamente aquilo que você está desenhando. Então, o Demon Slayer eu assisti parte de uma temporada para poder entender um pouco o personagem antes de desenhar, antes de produzir, né? Então, eu tenho algumas ideias do personagem. Obviamente que se eu tivesse um conhecimento maior do personagem, eu iria trabalhar alguns elementos a mais, né? Quanto mais conhecimento, melhor para você trabalhar a questão de anatomia e tudo mais. O que não pode acontecer, no meu modo de entender, é você simplesmente desenhar um personagem sem você conhecer ele absolutamente nada, porque você não vai conseguir passar uma autenticidade, né? Dá um exemplo, né? Uma pessoa que nunca leu na vida um Wolverine vai lá e desenha. Vai ser muito difícil ele fazer o personagem com os elementos que são necessários, tá? Então aqui essa ideia, né, de fazer a posição de combate com ele dormindo só é possível se você assistir a série, né? Senão não tem como você ter essa ideia, né? E acaba de repente fazendo uma coisa equivocada, até um desenho bacana, mas que não traduz, você não convence o teu público, né? E isso é muito importante, tá? Veja que aqui eu coloco a perna à frente, né? O primeiro item é o braço, né? Mas eu coloco a perna à frente. Esse ato de colocar a perna à frente ou colocar o braço à frente chama-se escorço, tá? Então é muito importante isso na hora de você fazer os movimentos, porque você dá uma certa tridimensionalidade, tá? Com o lápis feito, o próximo passo é você trabalhar cores. E aí, cor é uma coisa muito pessoal, né? Você pode trabalhar a cor flat, ou seja, a cor chapada,
Você pode de repente fazer uma camada com tons de cinza e depois você jogar a camada, né, de cor flat, né? Então, deixando as duas no modo multiply vai agregar as cores, né? E você pode fazer alguns estudos de cor, né, com opacidades distintas, que é o que eu vou propor para vocês nesse exercício. Por que que a gente vai trabalhar com opacidades de cores, né? Por que que foi feito essa escolha, né? Porque aqui é um sketch rápido, né? Na verdade, não é um trabalho final, né? E quando você trabalha opacidades, você trabalha um sketch dessa forma, é muito interessante para você entender um pouco de volume, mistura de cores, degradês, né? Então eu acho legal esse tipo de estudo, mas eu quero que você fique muito à vontade para pintar da maneira que você achar melhor, tá? Então aqui eu pego uma cor predominante, né, que é o laranja, né? Tiro a opacidade, tá? Como vocês puderam ver, né, é um amarelo alaranjado bem forte, né? Então quando eu tiro a opacidade, olha só como a cor fica mais saturada, né, mais suave, e aí dá para trabalhar algumas nuances, né? Ao fazer isso, eu também vou utilizar um pincel que tem a cara de pintura. Então, quais são meus critérios, né? Eu gosto de pincéis quadrados, né? Porque o meu traço é quadriculado, então acho que os pincéis quadrados respondem bem. E gosto de pincéis com algumas texturas, tá? Porque aí o degradê, ele vai fazendo mais sentido para mim, tá? Então repare que até o momento eu vou utilizando o mesmo amarelo ou o mesmo amarelo alaranjado, né, que eu escolhi para o trabalho. Vou fazendo a parte predominante, né, e depois aí eu vou fazendo os elementos complementares. Esse personagem, com exceção da roupa, é praticamente feito com cores análogos ao laranja. Então fica bem interessante assim de colorir. Não sei se vocês repararam, eu fiz uma pintura que ultrapassa, né, o personagem. Porque nesse primeiro momento eu não quero fazer uma coisa certinha, eu quero fazer uma coisa jogada, como se fosse uma pintura à mão mesmo. Depois eu uso um fundo que seja complementar para poder saltar o personagem, deixar o personagem em primeiro plano, tá? Bom, pessoal, a gente já está chegando praticamente no final, né, dessa aula, né? Lembrando que essa aula aqui, ela é um conjunto, né, que faz parte de um conjunto de insights que nós utilizamos no curso de Comunicação em Mídias Digitais e na graduação de Artes Visuais, ambas oriundas da Universidade Federal da Paraíba. Naturalmente, essas aulas aqui elas são condensadas, né? E nas aulas presenciais é feito um passo a passo, é feito com orientação, os alunos têm liberdade para usar outros personagens, outras posições, então é um ambiente bem bacana de criação com ênfase em desenho, tá certo? E se caso você gostou ou curte esse conteúdo, peço que você compartilhe, que você curta, né? E que vocês façam, né, exercícios. Eu vou ter o maior prazer de poder ver exercícios feitos por vocês, se caso vocês quiserem mandar para o meu e-mail, mandar pra gente, para o meu Instagram, né, pra gente poder dar uma olhada e fazer comentários, ok? Então, desde já, obrigado pela atenção de vocês e pelo tempo, né, cedido para vocês terem um aprendizado em desenho, nesse caso, nesse módulo, né, que eu vou passar várias técnicas, né, de arte focada no público infantil, tá bom? Se vocês puderem, vejam o primeiro vídeo, que aí eu fiz uma tartaruga, né, ou seja, uma tartaruga vetorial, né, pensando em pequenos desenhos que a gente pode fazer no ambiente vetorial, e agora estou fazendo aí um desenho que é muito utilizado e muito consumido no público infantil, que é o Tibi, ok? Então veja, pessoal, que aqui eu estou fazendo todos os sombreamentos, né, todas as pinturas numa camada só. Por que que eu faço isso? Porque eu quero aqui uma pintura mais descompromissada. Então eu posso testar algumas cores, posso testar algumas opacidades, e aí eu vou misturando essas cores, como se eu estivesse usando, por exemplo, um marcador, por exemplo, né, da Copic ou da Evoque,
né? Um exemplo, tá? Lembrando que aqui eu estou fazendo um estudo muito rápido, né? Estudos não significa que não fique um resultado bacana, né? Mas profissionalmente eu indico essas pinturas sendo realizadas em camadas. Por quê? Geralmente há, né, elementos para nós corrigirmos, né? Então se você faz tudo numa camada só é bem mais difícil para fazer correções, né? Nesse caso específico é um personagem apenas, né? Um insight de um personagem apenas, então cabe, né? Mas imagina se ele tiver cenário, outros personagens e você fazer tudo numa camada com esses degradês e tudo mais. Pode acontecer de você ter que refazer o trabalho. Então lembre-se que aqui é apenas um estudo, ok? Tibs, qual é a saída, né, de Tibs para o mercado? Né? Você pode fazer stickers, personagens, tirinhas, você pode fazer encomendas, né? Você pode fazer Tibs de pessoas que você conhece com cosplayers, né? Com roupas, né, de personagens consagrados. Então, tem todo um mercado dentro desse segmento, tá? E, obviamente, né, tem um público-alvo, a criança, né? Então, se vocês puderem fazer alguns testes, né, investir, eu acho que vale muito a pena, né? Se caso você é um artista que tem um estilo próprio, eu acho que é muito válido você trabalhar com essa mescla, né? Só fazer o decalque me parece um pouco, a não ser que seja, né, voltado para silk screen, você quer que realmente pareça a marca, né? Você realmente está utilizando um desenho oficial da marca e quer fazer uma ilustração com decalque e tal, aí é uma escolha, né? Mas se você quer fazer uma ilustração original, não se acanhe, use seu traço, use seu estilo, que vai ser muito prazeroso para você quando alguém olhar o seu trabalho e falar assim, poxa, essa interpretação que você fez do personagem ficou ótima, vou consumir, vou comprar, gostei mesmo, vai ser por essa linha. Então procure explorar isso. Inclusive, é fundamental que você trabalhe o seu próprio traço nesse aspecto, até para você saber se você está no caminho certo. Está no caminho certo de segmento, se você está realmente fazendo um trabalho que está conversando com o público que você quer, né? Às vezes você faz um trabalho e você pensa que vai atingir um público, mas acaba atingindo outro. Então é sempre bom você trabalhar o seu traço e procurar ver o seu traço em diferentes possibilidades, né? Como todo mundo conhece e sabe, meu trabalho basicamente ele é um cartoon calcado no comics, né? Então é muito desafiador quando eu mudo e vou para o universo do anime, né? Eu dialogo com outro público, né? E acabo descobrindo diversas potencialidades que talvez estivessem escondidas por eu ficar só focado num determinado gênero, num determinado estilo, tá? Chibi é um estilo de desenho, é um tipo de traçado que tem uma aceitação muito grande. Então, experimente, tá? E se divirta. Isso que é o mais importante. Essa aula de hoje é, com toda certeza, uma das aulas mais divertidas que eu já fiz. Foi muito prazeroso fazer esse bonequinho, esse personagem, tá? Por fim, pessoal, como vocês podem ver, eu tô agora pintando, né, com uma cor complementar ao esquema de cores do personagem, né? Isso se dá porque eu quero que ele salte e vou fazer algumas correções também de temperatura. Então, por exemplo, quando a cor complementar ela é apresentada, a gente consegue ver se a cor está saturada demais, tá? Isso ajuda, né, a gente ter essa visão de contraste, né? Nos dá uma interpretação cromática diferente, né? Uma percepção da cor diferente. Aqui, por exemplo, eu tô achando que está muito saturado a ilustração, né? Tá com as cores muito fortes. Então, como que eu resolvo isso? Baixo um pouquinho a opacidade, tiro um pouquinho da saturação e aí eu tenho uma ilustração que me agrada. Obviamente, eu estou fazendo essa ilustração no notebook, né? Então, de repente, não vai ser a mesma visualização num celular. Então, a minha sugestão é que você faça alguns testes, né? Que você vá vendo se
se as cores elas combinam, elas são agradáveis, né, em telas diferentes, né, em situações distintas. Eu acho que isso é importante de você estar fazendo teste, né, até porque nem sempre dá para você fazer uma arte calibrada, né, calibrada que eu digo de monitores calibrados, né, nem sempre dá para você fazer isso. Então, faz alguns testes antes de você enviar o seu trabalho, veja como que ficou em diferentes situações e aí você tenta chegar num acordo comum, né? É muito difícil você enxergar as mesmas cores em vários displays diferentes, né? Esse tipo de situação de você ver a mesma cor, nós vamos ter com mais proximidade no ambiente impresso, mas no ambiente virtual é mais complicadinho, tá? Então é fundamental que você faça um fundo para você poder ter uma ideia de saturação, mas também verificar qual é a sua proposta. Então, por exemplo, se é um sticker, né, você pode fazer só um contorno azul, porque o foco é no personagem, né, e na hora de você imprimir, você vai fazer um recorte, literalmente, na ideia do personagem, né? De repente você quer fazer um sticker que seja um círculo, né? Então isso também funciona e tudo mais. Mas se você quer fazer uma ilustração, eu acho interessante fazer uma base mais escura para você diferenciar o chão do céu, digamos assim, né? E aí aqui, especificamente, eu coloquei uma camada a mais, né? Depois que eu acertei um pouco mais esse fundo, para poder nivelar a linha, digamos assim, uma linha do horizonte, né? É importante dizer que aqui já foi uma coisa mais improvisada, né? Não foi pensada essa linha do horizonte quando eu estava fazendo a construção do personagem, né? É um erro, se você parar para pensar, né? É um erro de ilustração, porque isso poderia ter sido previsto, né? Eu entendo que sempre na fase do esboço você tem que ter tudo ali já planejado para que não aconteça uma situação dessa. Mas nós estamos falando de arte, né? E arte sempre vai ter alguma improvisação, sempre vai ter algum teste, e não é porque é uma aula que eu vou deixar de ter esse compromisso de repente fazer uma improvisação e ver como é que ficou. Como vocês podem ver, ó, tá desnivelado, né? Essa linha do horizonte. Então é só criar uma layer acima. Você aperta, no caso do Krita, né? Você mantém a tecla V apertada, né? E aí você faz esse nivelamento. Não é uma trabalheira, né? Não é nada absurdo, né? Não é nada que não vale a pena você fazer. É interessante, você entrega para o cliente uma outra opção de pensamento, né? De repente chega para ele, fala assim, ó, a gente pode fazer isso aqui tridimensional, a gente pode fazer uma ilustração, podemos fazer outras coisas. E sempre quando existe esse tipo de pensamento, também existe outro tipo de remuneração, né? Porque você tem mais de um trabalho que você pode apresentar. Então isso é muito interessante. É aquilo. O desenho e você saber os fundamentos faz com que você ofereça ao seu cliente novas possibilidades de visualização, tá? Então, desconfie de quem fala que para você ser um bom ilustrador, um bom designer, você não precisa necessariamente saber desenhar. Desconfie. Você vai ver que a maioria das pessoas que falam isso, na verdade, não sabem desenhar. Se soubessem, iam ver os diversos benefícios que essa arte tem nas suas respectivas profissões, tá? Bom, pessoal, vou tirar um pouquinho da opacidade e está pronto o nosso trabalho, tá certo? Então, desde já, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula de arte infantil e seus respectivos mercados. Vejo vocês na próxima aula.